Olá, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Paula Jardim, hoje é quinta-feira, dia 11 de abril de 2024. São 102 de 366 dias. A nossa reflexão de hoje, a nossa devocional, o tema é Fazendo Sacrifícios. Passado algum tempo, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então disse Deus: Tome seu filho, seu único filho Isaque, a quem você ama, e vá para a região de Moriá. Sacrifique-o ali, como holocausto, num dos montes que lhe indicarei. Na manhã seguinte, Abraão levantou-se e preparou o seu jumento. Gênesis 22, 1 ao 3. Deus às vezes pede coisas bem estranhas, não é verdade? Noé teve de construir uma arca a quilômetros de distância da água mais próxima e providenciar nela baias que de alguma forma pudesse receber animais. Ele certamente ficou imaginando como reuniria os leões e, ao mesmo tempo, como os manteria afastados das zebras. Nada, porém, se iguala exatamente à tarefa confiada a Abraão. Deus não só lhe pediu que matasse seu filho, seu único filho, mas também estava tirando dele a resposta à promessa pela qual aguardava 25 anos. Isaque era o herdeiro de Abraão, o filho prometido a ele e a Sara, a criança nascida na sua velhice. A morte de Isaque mataria também o seu sonho. Ou não? Ao que parece, Abraão não perdeu tempo preocupando-se com o problema. Na manhã seguinte, levantou cedo, arreou o jumento, acordou o rapazinho e 2 servos. Cortou madeira, precisaria de gravetos para acender o fogo e pediu para uma viagem de 3 dias. E partiu para uma viagem de 3 dias. O que lhe teria passado pela mente durante aqueles 3 longos dias? Imagino que Abraão tinha falado muito com Deus. O relacionamento dele com o Senhor era suficiente para que confiasse em Deus. Ele não compreendeu, sabia que obedecer a Deus o feriria profundamente. Mas foi em frente, continuou obediente. Quando chegou ao lugar, construiu um altar, amarrou o filho, colocou-o sobre o altar e levantou a faca. Algum de nós conseguiria confiar tanto em Deus assim? Nosso coração treme ao pensar no sacrifício de um ser humano. Seríamos prudentes. No entanto, ao refletir em como essa história retrata de modo espantoso o que o próprio Deus faria futuramente por nós. Pense um pouquinho. Da mesma forma que Isaque carregou a lenha para a oferta queimada, Jesus carregou a própria cruz até o Gólgota. Como Abraão colocou Isaque sobre o altar, Deus colocou seu filho na cruz. Como Abraão levantou a faca para matar o filho,
em obediência a seu Senhor. Deus permitiu que Jesus fosse morto para que o pecado pudesse ser castigado e o perdão oferecido. Abraão sabia que Deus proveria o cordeiro para a oferta. Séculos depois, ele o fez. João Batista salientou isso para seus seguidores. Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Em Jó, capítulo 1, versículo 29. Até que ponto confia em Deus realmente? O suficiente para morrer com Ele? O suficiente para permitir que o sonho morra? Será que o suficiente para viver com Ele? Deus provou Abraão e Abraão foi aprovado por Deus. No final da história, nós sabemos que Deus não permitiu que Abraão matasse o seu único filho, Isaque. No final da história, Deus tinha provado Abraão e Deus viu o coração de Abraão. E ele enviou um anjo para que falasse a Abraão para não sacrificar o menino. Abraão foi aprovado por Deus e ele foi chamado de amigo de Deus. Que nós possamos ser reconhecidos pelo Pai como amigos também. O que Deus está pedindo para você? O que Deus tem colocado no seu coração? Existe algum sacrifício que você saiba que precisa fazer? Talvez Deus nem vai querer que você sacrifique de fato, mas só o fato de você fazer como Abraão fez, obedecer, isto pode fazer com que você seja aprovado pelo Senhor. Eu quero ser aprovada pelo Pai. Vamos pensar um pouquinho, que Deus nos dê, que a gente tenha essa fé de Abraão, para a gente poder continuar a nossa jornada aqui nessa terra. Em nome de Jesus. Beijos, gente, beijos no coração, fiquem com Deus e até a nossa próxima reflexão.